Vou demonstrar nesse vídeo como utilizar a ferramenta hping3. Essa ferramenta é muito utilizada para fazer principalmente ataques a destinatários. Vamos exemplificar um tipo de ataque comumente usado e que é o SymFlood, que consiste em fazer o envio de inúmeros pacotes num curto tempo de espaço ao destinatário, à vítima, digamos assim, em que esses pacotes não vão finalizar o tree handshake do TCP/IP, ou seja, os pacotes chegarão no destino, a máquina destino vai entender que vai se começar a fazer uma verificação TCP/IP, e dentro do tree handshake ela vai reservar um espaço em buffer de memória na máquina destino, aguardando então essa confirmação de conexão para daí então começar a fazer a transmissão dos dados pela máquina remetente, atacante. Só que no caso essa ferramenta ela simula uma possível conexão, que a gente chama de conexão fake, ou seja, o hping3 ele vai fazer diversos envios de pacote como se estivesse solicitando uma conexão TCP/IP com o destinatário, mas essa conexão ela nunca vai ser fechada, porque o tree handshake não é finalizado. Consequência disso, que muitos pacotes em curto tempo de espaço vai reservar um grande espaço de memória na máquina destino, que dependendo da capacidade de memória vai haver um estouro de buffer, então a máquina vai travar, digamos assim. Vamos fazer a demonstração utilizando o Linux distribuição Ubuntu. Primeiramente, nós vamos fazer uma verificação no repositório, que nesse caso a gente utiliza o apt-tude, que é o front-end do apt-get, pelo comando apt-tude search hping3. Nesse caso ele já está instalado, flag instalado, e essa ferramenta hping3 é o Active Network Smashing Tool. Se no caso não estiver instalado, o comando a ser executado utilizando o repositório, então é o apt-tude install hping3. Em muitos casos eu até prefiro utilizar sempre o comando de instalação, compilação de pacotes do repositório com o sudo permissões de root. Mas nesse caso já está instalado, nós vamos então verificar o seu funcionamento. Deixando duas abas abertas, para uma ser utilizado as flags que compõem a ferramenta, e a outra será então a execução propriamente dita da ferramenta. Então vamos ver quais são as flags principais que nós poderemos utilizar na hping, fazendo "-h". Então se você der um hping3 espaço "-h", mesma coisa que o help, você vai ver todas as flags possíveis de ser utilizadas dentro dessa ferramenta, que são inúmeras. Vamos analisá-las, as principais que vamos utilizar. Primeiramente, nós temos que identificar e verificar qual é o IP que nós vamos promover esse ataque. Deixando bem claro que o maior sucesso é quando o link do atacante ele é bem superior ao link da máquina destino que será alvo desse ataque, porque não adianta nada você tiver um link de 1 MB, 2 MB, querer atacar alguém por SymFlood que tem um link de 10, 100 megas, não vai conseguir fazer muita coisa. Então a gente pode tentar fazer o travamento de máquinas utilizando então a maior banda de internet do atacante em prol do atacado. Nesse caso, pegaremos só efeito de teste, vamos pegar por exemplo o Google. Logicamente que sem condições de a gente travar algum sistema deles por vários motivos, dentre eles filtros e o tamanho de banda deles. Então vamos resolver o nome para ver qual é o nosso IP destino. Então aqui está o nosso IP que será utilizado para
o ataque. E vamos utilizar esse IP como parâmetro. Então a ferramenta ela é utilizada com permissões de root. Normalmente nesse caso específico eu prefiro entrar logado como root para aproveitamento, mas se você não tiver a conta de root, se seu usuário for permissões de root, então seria entrar meramente na sua conta de usuário através do sudo e a ferramenta. Como nesse caso entrei e vou executar diretamente como root, nesse caso a diferença é que nós temos a flag, a cerquilha, né, que muitos chamam de jogo da velha, identifica que eu estou utilizando aqui como root, certo? O nome da máquina que anteriormente está precedido para quem que está na shell, no terminal, nesse caso aqui é o root. Então vamos executando diretamente no root, vamos utilizar a ferramenta hping3 espaço, e a primeira flag a ser observada é o tipo de ataque. A sintaxe é o hping3, o host as opções. Nesse caso nós vamos utilizar o flood, que é o envio de pacotes maior e o mais rápido que seja possível envio desses pacotes. Então vamos utilizar a flag --flood em nosso exemplo. Então utilizaremos aqui a flag flood. Logo após, nós podemos fazer o ataque de diversas maneiras, né, diversos jeitos, por raw IP, pela modo CMP, UDP, scan. Por default, a ferramenta utiliza o TCP, que é o nosso objetivo. Então, não precisamos setar a flag de modo que nós utilizaremos o TCP como o default. No caso também aqui, nós poderíamos estar fazendo spoofing de source address, ou seja, executando esse ataque, nós poderíamos estar camuflando o IP origem, que neste caso aqui é utilizar a flag -a e qualquer IP possível de internet você poderia usar. Então no caso eu poderia estar utilizando o mesmo IP de origem, o mesmo IP de destino, como fazendo um spoof de IP, que ficaria -a e o IP de destino. Qual é a consequência desse ataque com essa flag? Quando o pacote bater no servidor destino, nos logs, até mesmo para efeito de auditoria, é como se a própria máquina estivesse atacando ela mesma. Fica até uma coisa redundante, mas para quem faz ações desse tipo, sempre se faz uma precaução, né? Utilizam essas técnicas de spoofing para poder evitar consequências futuras. Então nesse caso você vai utilizar aqui a -a e o spoof do IP que você quer utilizar. Logo depois nós temos umas opções em que temos que setar a flag do SymFlood. Então as opções dentro de UDP, TCP, nós vamos utilizar como exemplo, e o objetivo desse teste é a flag -s maiúsculo ou _-sim. Então nós podemos utilizar das duas formas, que é o que? Setar a flag de ataque como sendo de um sim. Então nós vamos fazer um SymFlood. Então nós vamos utilizar o -s maiúsculo, colocando -s, e o IP destino, que vai ser o alvo que vai receber esse ataque. Nós vamos digitar o IP destino, e neste momento, ao executarmos o comando, ele está fazendo o que? Um ataque do hping, ferramenta hping3, utilizando o destinatário na sua interface com a flag setada a essa. Então ele está informando que o hping ele está sendo executado de modo flood. Ao pararmos a execução da ferramenta, nós vamos verificar que em pouco tempo foram transmitidos essa quantidade enorme de pacotes. Por quê? Porque nós setamos como sendo flood. A diferença é que, se não for como flood, não setarmos o maior pacote possível, a eficiência vai ser menor. Executando, a gente vai observar que não está no modo hping, e num tempo considerável, se pararmos agora a execução também da ferramenta, nós vamos ver a diferença. Usando a flag -flood, nós temos uma quantidade de pacotes transmitida
bem superior a sem usar o flag. Não usamos a flag menos flood e foram enviados somente 11 pacotes. Para o atacante, o maior quantidade, o maior tamanho de link faz a diferença e consequentemente os resultados são maiores. Essa ferramenta HPing 3 tem diversas opções que você pode utilizar, diversos parâmetros. Esse é um deles somente, e vale a pena pesquisar e fazer a utilização dela para puro conhecimento, é lógico.